Certo escritor fez uso de uma comparação que eu considero no mínimo esdrúxula, mas ele comparou a diferença entre união e unidade da seguinte maneira. Ele disse: se você apanhar 2 gatos e amarrá-los pelo rabo e jogá-los sobre um varal, você vai ter união, mas você não vai ter unidade. Todos nós desejamos unidade, em algum grau. Deus nos criou para a experiência de unidade, não apenas de união. União, você pode encher um prédio com pessoas com ânimos completamente diferentes. Você pode colocar pessoas dentro de uma cela, dentro de uma jaula, eles vão se engalfinhar, atacar um ao outro, porque eles estarão unidos pela cela, mas não terão qualquer unidade. Quando falamos de unidade, falamos de uma relação que é muito mais profunda, que extrapola apenas aquele contato gélido, físico, social. É algo que vincula as pessoas de uma maneira tão profunda que sequer o distanciamento físico pode roubá-las dessa unidade. Mas como ter unidade? Aqueles que vivem em casamentos difíceis, que estão unidos, mas sem unidade, sabem o que eu estou dizendo. Podem dirigir por quilômetros a fio, em silêncio, ainda que estejam indo para um passeio, para férias num lugar paradisíaco e maravilhoso, mas lá dentro deles, a ausência de unidade faz com que se sintam como quem vai para um velório. Estão unidos no mesmo carro, no mesmo papel do casamento, na mesma instituição marital, no mesmo ambiente, mas não há unidade. E lá no fundo, cada um de nós deseja isso, de olhar para o outro, para um filho, e conseguir apenas com os olhos comunicar algo que somente a alma e o coração conseguem comunicar. Olhar para o cônjuge e saber que não são 2, mas são um. Olhar para irmãos na fé e saber que aquilo que nos une é muito mais profundo do que aquilo que nos separa. Unidos pelo sangue redentor de Cristo, pelo Espírito Santo, pela revelação da palavra de Deus, pela fé em Jesus, unidos num mesmo corpo. Como podemos viver uma vida de unidade? Não apenas de união, mas de unidade. Aqui como Jesus compartilha isso com os seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 17, a palavra de Deus diz assim, a partir do 1º versículo. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O contexto dessa passagem é o contexto de despedida. Jesus está reunido com os seus discípulos naquilo que nós chamamos de cenáculo, que seria o segundo andar de uma casa naqueles dias. Depois de cear com seus discípulos, depois de expressar tamanha compaixão e profetizar o que haveria de acontecer, Jesus ora, o texto nos diz, tendo dito estas coisas, todos os discursos que estavam presentes ali, nesse momento de despedida. E sobretudo, o versículo último do capítulo 16, quando Jesus diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante que Jesus responde às aflições de uma maneira muito mais elástica, muito mais ampla. Jesus diz, tenham bom ânimo, não porque eu venci as aflições, mas porque eu venci o mundo. Ou seja, onde as aflições acontecem, todo o sistema que abraçam as aflições que nós enfrentamos, Jesus venceu exatamente isso. E o texto nos diz que, tendo levantado os olhos aos céus, ele orou. Nós chamamos essa oração de a oração sacerdotal. De fato, essa pode ser conhecida como a verdadeira oração do Senhor, porque a oração do Pai Nosso é uma oração modelo para que os seus discípulos possam fazer. A oração que temos um registro maravilhoso de Jesus orando é essa aqui em João capítulo 17. E aqui já vemos que o costume de Jesus é tão diferente das tradições dos homens. Normalmente, quando nós dizemos em qualquer ambiente, feche os olhos, vamos orar agora.
Jesus faz exatamente o oposto. Ele abre os olhos e eleva os olhos aos céus, como quem contempla as grandezas do seu Pai. Agora, é claro que eu não quero fazer um cavalo de batalha sobre isso e dizer que você só pode orar dessa maneira. Há outros exemplos na Bíblia de pessoas que oraram de olhos fechados. Eu me lembro de um jogador de futebol chamado de Dadá Maravilha. Ele costumava dizer o seguinte, que não existe gol feio, o feio é não fazer gol. E a verdade sobre a oração é, não existe oração feia, é feio não orar. Jesus ergue os seus olhos e ele ora. Jesus diz algumas coisas que são extremamente importantes aqui. Primeiro, nós podemos notar que do versículo 1 ao 5, ele fala da sua glorificação. Quando Jesus fala de glorificação nos evangelhos, normalmente isso está atrelado com a sua morte na cruz. E isso eu acho impressionante, porque aquilo que nos causa mais horror trazia glórias a Deus. Ou seja, Deus se manifestou de uma maneira tão poderosa por meio da crucificação de Cristo. Não é de admirar que Deus transformou a cruz num trono de vitória. É por isso que hoje, quando cristãos utilizam a cruz, ou alguma igreja utiliza, não utiliza como um símbolo de derrota, mas como um símbolo de quem triunfou. Mas, obviamente, aqui no contexto imediato do capítulo 17, não é a glorificação da cruz que está em vista, mas aquela glória eterna que Jesus desfrutava com seu Pai. É como disse um amigo meu, Jesus demonstra nesse momento uma certa saudade do céu. Depois, na sequência dos versículos 6 até o 19, Jesus fala dos seus apóstolos, ele ora por eles, por aqueles discípulos que iniciariam um movimento que alcançaria o mundo todo. E, finalmente, na sequência, Jesus ora por mim e por você, por todos aqueles que profeticamente Jesus já tinha visto que viriam a crer nele. O encorajamento que temos de saber que Jesus orou por nós lá, é que a oração de Jesus não termina ali. A Bíblia nos diz que ele é o nosso intercessor. Sabe, eu como um pastor eu posso falhar, posso me esquecer de orar por você, mas você também já deve ter esquecido algumas vezes de orar por mim, ou de alguém que te pediu oração. A boa notícia é que Jesus é nosso contínuo intercessor. Ele intercede por nós 7 dias da semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano e os 12 meses. Você pode descansar na fiel intercessão de Jesus em seu favor. Alguns temas no capítulo 17 de João são prevalentes. Por exemplo, glorificar, conhecer, o mundo, no nome e o tema que eles sejam unidade. Eu creio que é exatamente no início desse capítulo que começamos a entender como essa unidade é possível nos nossos relacionamentos. Note no versículo 2 que Jesus afirma categoricamente que ele dá a vida eterna. O que é vida eterna? No grego nós temos 2 vocábulos para a vida. Uma é bios e a outra palavra é zoe. De zoe nós temos zoologia e de bios nós temos biologia. No contexto do Novo Testamento, a maneira como eles utilizavam esses vocábulos, isso faz muita diferença. Bios é sempre utilizado para descrever essa vida física, material que nós temos. E zoe é utilizado para descrever essa vida espiritual, a vida que Deus pode nos comunicar. É uma vida que não é apenas mais longa quando falamos de vida eterna, mas é uma vida que tem mais qualidade. Portanto, não é apenas mais quantidade, mas é mais qualidade. Eu li a respeito desse homem que na sua lápide tinha a data do seu nascimento e a data do seu falecimento. Mas na data do seu falecimento colocaram assim, e agora ele passa a viver eternamente. Há um erro nessa informação, porque nós não começamos a viver a vida eterna quando morremos, nós começamos a viver a vida eterna quando cremos. A vida eterna não é apenas mais longa, é uma vida de maior qualidade. E é isso que nós desejamos e é isso que nós buscamos. Nesse texto, nós notamos que Jesus afirma algumas coisas. E uma delas, no versículo seguinte, no versículo 3, ele afirma o que é a vida eterna. Ele define o que é a vida eterna. E ele diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Do ponto de vista teológico, nós podemos dizer que Jesus está afirmando que a vida eterna consiste no conhecimento do único Deus, isso é, numa forma de monoteísmo, e na aceitação de Jesus como o enviado de Deus, o mensageiro final de Deus, aquele que decodifica quem é Deus.
Os gregos não acreditavam que sequer era possível conhecer a Deus. Eu digo, o Deus, o grande Deus. E, portanto, Deus só se revelava aos homens por uma infindável cadeia de deuses pequenos, chamado de aions, que vinham como se fosse cópia de carbono, cada vez mais fraca, até chegar à humanidade. E claro que é verdade que nenhum de nós pode cognitivamente conhecer a Deus de modo exaustivo. Mas no Evangelho de João, esse mesmo Evangelho, no capítulo 1, no versículo 18, nós aprendemos como podemos conhecer a Deus. O texto diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, e esse é Jesus, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. A palavra revelou é a mesma raiz para exegese. Jesus é a explicação de quem é Deus. Você quer saber quem é Deus? Como Deus ama, como Deus perdoa, como Deus é justo, como Deus é bom? Volte os seus olhos nas páginas da história e encontre Jesus Cristo. Ali está Deus com o rosto humano, transformando a história dos homens e nos revelando, nos explicando quem é Deus. Agora, obviamente que esse conhecimento, embora a palavra grega utilizada aqui, gnosko, implique nesse conhecimento cognitivo também, o autor, que é um judeu, o autor que é João, ele não tem em vista esse conhecer a Deus cognitivamente, ou seja, saber sobre Deus. Não. João tem em mente toda uma tradição judaica sobre o sentido de conhecer, que implica em relacionamento profundo, íntimo, sincero. É disso que ele fala aqui. Não é de admirar que no Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Gênesis, quando o autor vai descrever aquilo que na Bíblia nos é apresentado como o ato de maior intimidade dentro do casamento, que é a atividade sexual, ele utiliza um eufemismo, ele diz assim: Adão conheceu a sua mulher. Porque o conceito da tradição judaico-cristã é que nesse momento não há apenas uma união de corpos, há uma união de alma, há uma união de espírito, há uma união de vida, há unidade. E é nesse hebraísmo, nessa linguagem, que João nos diz assim: conheçam a Deus, conheçam a Jesus. É dessa relação íntima, pessoal, próxima, em que eu conheço a Deus. Você deve lembrar de uma história antiga, os pregadores como eu gostam de contar essa história, que certo dia houve uma competição para que as pessoas declamassem o Salmo 23. E primeiro veio um orador. Esse orador, usando todos os recursos da sua boa retórica, fez com que toda a audiência o ovacionasse quando ele terminou dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E concluindo o Salmo 23. E depois um homem simples, um camponês, de pouca retórica, vem e declama simplesmente o mesmo Salmo. E quando ele termina, você poderia ouvir um alfinete cair no chão daquele auditório. Nenhum aplauso. A história conclui dizendo: o primeiro orador conhecia o Salmo. O segundo orador conhecia o pastor. É desse relacionamento que nós estamos falando. De conhecer quem é Deus. É por isso que Jesus segue na sua oração e vai então clamar pela unidade do seu povo. Veja o que ele diz, a partir do versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Viver a vida longe de Deus não faz sentido, porque nós temos essa carência de unidade e de amor, e Deus é aquele que mais nos ama em todo o universo.
E Jesus usa uma linguagem tão interessante, ele diz assim como eu estou em ti, que eles estejam em mim e que nós estejamos em você. Eu, tu, nós, Deus, Cristo, eu, você, todos unidos em Jesus. Como isso acontece? Isso acontece a partir do momento que Deus passa a ser a minha vida. Que o meu relacionamento com Deus é o relacionamento mais importante da minha vida. Desse relacionamento com Deus, se desdobrarão todos os outros relacionamentos da minha vida. E é assim que eu vou poder desfrutar de unidade e não apenas de união. E Jesus diz algo tão maravilhoso. Ele diz assim: para que o mundo conheça que tu me enviaste. A maneira como o mundo, aqueles que ainda não conhecem a Deus, eles vão entender que Cristo foi enviado por Deus a essa terra, não é por meio de sinais mirabolantes, não é por meio da força da retórica, não é por meio da nossa prosperidade financeira, mas é por meio da nossa unidade. Quando este mundo, quando esta sociedade secular, que se ofende fácil, que se afasta fácil, que condena e julga o outro com velocidade inimaginável, quando eles virem que nós somos diferentes, que a cola que nos une como marido e mulher, como pais e filhos, como irmãos na fé, não de gente perfeita, de gente imperfeita, alcançados pela graça de Deus, unidos a Deus e por isso unidos, acolhendo continuamente o outro. Eles dirão: Deus existe. Eles reconhecerão: Jesus de fato é um mensageiro de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne, essa mensagem viva que veio até essa terra. O escritor Larry Crabb propôs a seguinte parábola. Ele disse: imagine, apenas imagine que um dia Deus aparecesse para você e dissesse: escreva aí numa lista tudo o que você gostaria de ter. E, obviamente, como um bom cristão, você escreveria apenas aquelas coisas que não são moralmente pecaminosas ou que não ofendem os bons princípios da ética cristã, e você começa ali, com língua entre os dentes, a registrar todos os seus pedidos e todos os seus desejos. Talvez uma viagem, talvez um carro, um jantar, uma família perfeita, um domingo agradável na igreja, todas essas coisas. Enquanto você vai escrevendo, Deus diz: quando você terminar, eu vou te dizer uma única condição para eu te dar todas essas coisas. Lembre-se, é um exercício de imaginação proposto por Larry Crabb. E você continua, e até que termina toda a sua lista, e você diz: Deus, aqui está a minha lista, aqui estão todas as coisas que eu desejo. Qual é a condição? E Deus diz: eu vou te dar todas essas coisas com a seguinte condição: que você nunca mais veja a minha face. É a resposta do seu coração nesse momento, da sua alma, do seu espírito, que vai medir a temperatura do seu amor com Deus. É o quanto a sua espinha gela ao ouvir isso: não verá mais a minha face, que vai dizer quão ligado você está em Deus. Se você quer de fato viver um relacionamento tão abençoador na sua casa, ou com seus filhos, ou com seu irmão na fé, ou com seu pai, ou com a sua mãe, ou com quem quer que seja, o primeiro relacionamento que precisa ser inegociável é o seu relacionamento com Deus. Ao pensar numa situação dessa, ainda que de longe, apenas imaginar isso faz com que o meu corpo todo gele de pavor e temor de não ver a face do meu Deus. Como podemos ter unidade verdadeira? Apenas tendo unidade com Deus. Vamos orar nesse momento e pedir ao Senhor que nos ajude a vivermos assim, como pessoas que estão profundamente ligadas a Ele. Porque é nessa relação
de conhecimento genuíno, de relacionamento genuíno, nós desfrutaremos da vida